Você já percebeu que quanto mais você corre atrás do amor, parece que mais ele foge? O que ninguém te conta é que correr atrás do amor te deixa menos atraente. Porque o magnetismo verdadeiro, ele não vem do esforço, ele nasce do alinhamento. O amor, ele não nasce quando você tenta convencer o outro do seu valor, mas quando você se cura e escolhe diariamente voltar para si. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você hoje. Fica comigo até o final porque eu vou compartilhar 5 lições que podem transformar completamente a forma como você atrai amor e talvez mudar a forma como você se relaciona para sempre. Se você não me conhece, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Se tudo isso te interessa e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. Não queira alguém para te completar. Você precisa estar completa em si. Precisa sentir que a sua vida tem propósito, que você está viva, presente, preenchida por você mesma. Quando você não está inteira, você começa a se perder na outra pessoa. E isso, por mais duro que seja dizer, é repelente. Porque quando você vibra na carência, no apego, na necessidade, você não atrai, você afasta. Quando você está completa, você não busca outra pessoa para ser o centro da sua vida. O seu parceiro, ele vem como um complemento e não como o seu chão. O seu amor próprio, ele precisa ser a sua base. Se ele não está fortalecido, você começa a buscar pessoas que confirmam as suas feridas e começa a enxergar banquetes onde só existe migalhas. É por isso que a cura diária ela é tão importante. Não é sobre sair desesperada procurando alguém. É sobre trabalhar internamente, se amar, se acolher, se respeitar, trabalhar o seu merecimento. Porque quando você se alinha por dentro, você se torna magnética. Você atrai. Quando você está completa, você emana gratidão, leveza, felicidade e naturalmente atrai situações e pessoas que somam a sua plenitude. Agora, se você busca um parceiro para preencher esse vazio ele nunca será preenchido. Quando você coloca alguém como a fonte da sua validação, como o único lugar da onde vem o seu amor, você cria dependência. E se essa pessoa, por acaso, ela for embora, o buraco, ele vai ficar enorme. Então entenda, não é sobre buscar alguém que te complete. É sobre você se sentir completa por quem você é. De verdade. Trabalhe a solitude. Solitude não é solidão. Solitude é você estar bem com a sua própria companhia. Faça coisas para você, por você. Evolua, cresça. Se cuide, faça escolhas diariamente que te deixem orgulhosa de si mesma. Seja uma boa companhia para você, porque quando você é inteira, você não corre atrás, você atrai. Valores atraem mais do que interesses. A química, ela pode ser forte, envolvente, até arrebatadora. Mas ela tem prazo de validade. Ela costuma durar aí 1, 2 anos. O que realmente sustenta um relacionamento são raízes profundas, são os valores. Relacionamentos, eles podem ser desafiadores, mas quando você e a outra pessoa não compartilham dos mesmos valores, aquilo que deveria ser leve começa a virar um peso gigantesco. É atrito atrás de atrito. É você se machucando na esperança que um dia essa pessoa vai mudar, que lá na frente vocês dois irão se alinhar. E aqui vai um exemplo simples para você entender melhor. Se você deseja ser mãe e a outra pessoa não deseja ser pai, isso não se resolve com amor. Se isso é uma prioridade para você, não fique esperando que uma hora essa pessoa vai mudar de ideia. Porque eu vou convencer ele. Porque lá na frente, você diz isso agora, mas lá na frente
você pode se decepcionar. E o contrário também vale. Se o seu parceiro, ele quer ser pai, mas você não quer ser mãe, e ele quer uma família grande, você percebe que vocês não estão alinhados. E isso não é sobre gostos, é sobre princípios, o que é importante, o que é inadmissível. Ter os mesmos valores não significa gostar das mesmas séries, ter os mesmos hobbies ou querer viajar para os mesmos lugares. Significa ter uma visão de mundo parecida, princípios compatíveis, sonhos que se conectam. Então, por exemplo, para mim, era importante que o meu parceiro ele tivesse uma visão de espiritualidade parecida com a minha. Seria um abismo muito grande se ele tivesse uma religião que vai completamente diferente dos meus princípios, das minhas crenças. Então é muito importante você fazer essa autoavaliação, você ter definido os seus princípios, os seus valores. Se você ainda não está em um relacionamento, ou se você já está também, é muito importante você fazer esse processo de autoconhecimento, de autorreflexão e até mesmo compartilhar com o seu parceiro para ver como que está essa compatibilidade, esse alinhamento. Então defina para você o que é essencial. Pega um papel, pega uma caneta, se conecta com o seu coração e faz uma lista. O que é importante para você? O que você espera de um relacionamento? O que é inadmissível para você? Tenha os seus valores estruturais, os seus princípios definidos, fortes, claros. Defina os seus inegociáveis: respeito, integridade, família, honestidade, espiritualidade. O que quer que seja para você, porque é assim que você identifica compatibilidade real. Compatibilidade, como eu já disse, não é sobre ter os mesmos hobbies, gostar da mesma comida, gostar do mesmo tipo de filme, de séries. É sobre ter os mesmos valores, e isso já é meio caminho andado. E lembre-se, se a pessoa não compartilha dos mesmos valores que você, não significa que é uma má pessoa. Cada um é cada um tem a sua história, cada um teve a sua criação, as suas crenças, as suas prioridades e está tudo bem. Mas isso mostra que existe um abismo e que se você insistir em continuar, você vai se frustrar. Valores são o que sustentam. Os interesses são só o brilho superficial. Escolha o que te dá raiz. Cure as feridas que fazem você correr atrás. Muitas vezes você acha que você está indo atrás de uma pessoa, mas na verdade você está indo atrás daquilo que as suas feridas estão atraindo. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Pessoas que estão buscando se relacionar, buscando o amor através do olhar da criança ferida. Quando a gente não está consciente, acaba caindo em relacionamentos que ativam as nossas dores, os nossos medos, as nossas feridas, os nossos traumas, simplesmente porque aquilo é familiar. O nosso sistema nervoso, o nosso sistema de crenças sempre vai buscar aquilo que é familiar. E é como se dentro de você algo dissesse: não, dessa vez vai ser diferente, mas o padrão se repete. Pensa comigo, será que você já viveu algo parecido com isso? Buscar pessoas ausentes, iguais os pais que você teve, precisar provar o seu valor o tempo inteiro, mesmo se apagando, diminuir quem você é para caber nas expectativas do outro, repetir experiências de abandono, de rejeição, de humilhação emocional. Você consegue identificar nas pessoas que você atrai ou nos relacionamentos que você encontra, você atrai pessoas que ativam as suas feridas da sua criança ou até mesmo são padrões muito semelhantes àquilo que os seus pais viveram. Quando você cresce no caos,
Quando a sua referência de relacionamento e de amor foram de conflitos, brigas constantes, relações instáveis, o seu sistema registra isso como normal. Então, quando você encontra alguém que te traz a sensação de paz, de leveza, de tranquilidade, de segurança, é como se o seu eu sobrevivente entrasse no modo alerta e falasse que isso é perigoso. O seu corpo estranha, a sua mente, ela começa a buscar fugas, a desacreditar que isso é possível, porque você está condicionada a procurar pequenas explosões emocionais e confunde intensidade com amor. Mas é a jornada de cura que te torna magnética. É ela que fortalece o seu amor próprio, a sua compaixão para consigo mesma, ativa, melhora o seu senso de merecimento. Por isso, observe o quanto você se sente indigna de receber amor, quanto medo você tem de ser rejeitada. Sabe que eu atendo muitas mulheres que elas querem um relacionamento, mas elas se queixam que elas estão encontrando, atraindo parceiros que estão indisponíveis. E aí, quando a gente vai investigar mais a fundo, elas percebem que quem está indisponível são elas. Elas têm medo de se entregar. Acreditam que o relacionamento sufoca, machuca, tira a paz, tira a liberdade. Então, sabotam ou escolhem pessoas que elas sabem que no fundo que não vão se comprometer. E aí eu te pergunto, quais são os padrões das pessoas que você tem atraído? Você tem atraído parceiros que cutucam a sua ferida? Que acionam a sua insegurança, que fazem você correr atrás, que te deixam ansiosa? Ou você tem atraído pessoas que te trazem a sensação de paz, de constância, de presença? Pessoas que te motivam a evoluir, que valorizam os seus sonhos, que te veem, que te ouvem, que te aceitam e que te amam exatamente do jeito que você é, sem que você tenha aquela necessidade de ficar provando o seu valor. Se a sua resposta foi a primeira, isso não tem nada a ver com fracasso. Isso mostra que existem ainda algumas feridas que precisam ser curadas. E eu vou ser muito sincera, maravilhosa. A cura, ela não acontece sozinha. Você precisa de ferramentas, de técnicas, de uma metodologia, de terapeutas, de mentores. Você precisa estar no local que eleva a sua energia, estar com pessoas que estão na mesma busca que você. Você precisa de apoio para romper com os padrões que a sua história construiu. Porque quando você cura, você para de correr atrás, você começa a atrair. Tudo isso que eu falei até agora tá fazendo sentido para você? Se sim, deixa o seu like aqui, porque eu quero saber se tudo isso que eu tô compartilhando tá chegando no seu coração, tá ressoando, tá fazendo sentido. Então, já deixa aqui o seu like para eu saber. O amor é uma escolha diária e não uma perseguição. Um relacionamento saudável, compatível, onde um cresce com o outro, onde um apoia o sonho do outro, ele não nasce da perseguição e nem daquela química passageira. Ele nasce quando você escolhe consistência, integridade e caráter. Quando você está desesperada por alguém, você se decepciona repetidamente, porque a urgência faz você aceitar migalhas. Você começa a ver banquete aonde não tem. Mas quando você está bem consigo mesma, quando o seu amor próprio está fortalecido, você se torna magnética. E uma coisa é certa, se você precisa forçar, não é para ser seu. Eu posso te dizer isso por experiência própria. Quando eu conheci o meu marido, eu estava profundamente comprometida com o meu processo de cura, eu estava mergulhada nas terapias holísticas, buscando me reencontrar, me reconstruir, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo e eu entrei no vazio, e foi exatamente esse vazio que me levou para dentro de mim. E eu comecei a me redescobrir, a me valorizar, a me cuidar, e sinceramente, do fundo do meu coração,
Relacionamento naquele momento não era a minha prioridade, eu queria mesmo é ficar solteira sozinha. E foi justamente nesse momento que tudo aconteceu. Quem nunca passou por isso? Aquela frase, solta que vem? Quem nunca falou assim, não, agora eu quero ficar sozinha, eu quero ficar solteira, e aí apareceu alguém. E o nosso encontro, ele não foi forçado. Eu não fui atrás. Eu estava num período em que eu queria viver novas experiências. E uma experiência que eu fui viver que foi que eu fui no aniversário de uma colega minha de faculdade e ele estava lá. A gente se conheceu, a gente se aproximou, sem pressa, sem expectativas, a gente foi se conhecendo, porque eu queria saber se era aquilo realmente que eu queria. Eu queria conhecer, observar, sentir se os nossos valores eram compatíveis, porque leva tempo para você saber se aquela pessoa é íntegra, se ela é coerente, se ela é segura. Então, caso você esteja conhecendo alguém, observe, ela age conforme o que ela diz? As palavras correspondem às ações? As ações são consistentes dia após dia? Essa pessoa, ela te escolhe de volta com presença, não apenas com discurso? E esse é o tipo de resposta, é o tipo de descoberta que não acontece de um dia para o outro, não acontece em uma semana, nem um mês. Você observa isso no convívio, quando ele está próximo dos amigos dele, com a família, numa viagem, numa situação de estresse. E você precisa ver o mundo dessa pessoa para você entender quem ela realmente é. E, se necessário, ter coragem de admitir para si mesma que esse relacionamento não tem futuro, porque amor de verdade se constrói dia após dia. Conta aqui para mim nos comentários. Você está conhecendo alguém? Você já está num relacionamento? Ou você está se trabalhando para se tornar cada dia mais magnética e atrair um parceiro mais compatível? Compartilha aqui comigo. Eu adoro, eu amo ler os comentários de vocês e saber quem é que está comigo, quem está me acompanhando aqui nos meus vídeos no YouTube. Deixa aqui um comentário que eu quero saber. O magnetismo vem do alinhamento e não da performance. Você não precisa provar o seu valor. Você precisa assumi-lo. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que eu buscava que as pessoas, que o externo me valorizasse. E isso vinha das minhas feridas. A necessidade de ser vista quando criança, de ser reconhecida, de sentir que eu era reconhecida quando eu não era, das lembranças que eu tinha da aula de educação física, que na maioria das vezes eu era a última a ser escolhida, do menino que eu gostava que nunca quis nada sério comigo. Lembro da sensação que por mais que eu me esforçasse, eu nunca estava fazendo mais do que a minha obrigação. Com todas essas memórias, eu comecei a acreditar que eu não era o suficiente, que eu precisava provar, agradar, corresponder às expectativas externas, alheias, como se ser só eu não bastasse. É como se as minhas feridas da minha criança trouxesse que eu não era digna de ser amada por quem eu sou. E esse esforço constante de querer agradar desgasta, porque no fundo, tudo o que a gente quer é ser amada, é ser vista, é ser valorizada por quem somos, sem máscaras, sem precisar interpretar um papel, sem precisar ser forte o tempo todo, sem viver dizendo sim para os outros e não para si mesma. Você merece estar ao lado de uma pessoa que te ama e te aceita na sua inteireza. Aquela pessoa que está ali com você, mesmo naqueles dias que nem você se aguenta. Que te acha linda mesmo quando você tá descabelada, sem maquiagem, de pijama. E que ama a sua alma e não a sua performance. Quando uma mulher sabe quem ela é, quando ela está alinhada com o seu próprio valor, ela não se contenta mais com espaços pequenos. Ela não tenta caber aonde ela já não cabe mais. Ela honra o seu coração, nem que ela precise encerrar ciclos. Ela diz não quando algo já não nutre mais a sua energia. E isso não significa fugir no primeiro conflito.
Porque muitas vezes a fuga é só uma ferida com medo de intimidade. É sobre você escolher o caminho da conversa, da vulnerabilidade, do alinhamento. Não tenha medo de dizer o que você sente, o que você espera, o que você gostaria, o que está te incomodando. Não tenha medo de ser honesta, de ser sincera, de se mostrar. A vulnerabilidade, ela não espanta quem é para ficar, ela filtra. Eu quero trazer um lembrete. Quando você perde tempo em situações e com pessoas que não são para você, você impede daquilo que é realmente para você chegar. E se tudo isso que eu falei para você fez sentido, se você quer parar de ficar repetindo padrões de apego, de carência, de medo, de fuga, se você quer alinhar as suas energias para você vibrar magnetismo, amor próprio e abrir espaço para um relacionamento compatível com aquilo que você realmente deseja, então você precisa estar comigo na cerimônia de manifestação que acontecerá no dia 21 de dezembro. Será uma cerimônia online. Se você quer parar de buscar, parar de ficar correndo atrás e começar a atrair e se tornar magnética, esse é o seu momento. Se enquanto eu estava falando o seu coração vibrou, é porque ele já sabe, ele sente que essa é a sua melhor oportunidade. Nós vamos juntas manifestar o nosso 2026. Nós vamos acessar um vórtex energético para que a gente possa alinhar as nossas energias, as nossas vibrações para tudo aquilo que a gente deseja manifestar em 2026. Seja relacionamento, financeiro, profissional, viagens, saúde, enfim. Sinta o chamado e vem. E eu aguardo você no próximo vídeo. Gratidão.